Terminou há pouco o primeiro dia da audiência pública do monitoramento prisional. Desde manhã, especialistas, autoridades, representantes do poder público e da sociedade civil discutiram o que precisa ser feito para garantir o cumprimento de uma decisão do Supremo. O habeas corpus coletivo a presos responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência, para substituir a prisão preventiva pela domiciliar. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal reconheceu o habeas corpus coletivo em outubro do ano passado, mas até agora, segundo a Defensoria Pública, a medida não vem sendo respeitada. Ocorre que as informações trazidas aos autos posteriormente apontam no sentido de que a decisão coletiva concessiva não teve efeito prático significativo, ou pelo menos o esperado. Em alguns estados, o habeas corpus coletivo 143641 não vem sendo cumprido como deveria. Defensores e defensores públicos acabam necessitando apresentar recursos, fazer subir demanda para os tribunais superiores. É preciso que se cumpra a resolução que determina a maneira como realizar esse cumprimento, a Resolução 369 do CNJ. Um levantamento da Procuradoria de Defesa dos Direitos Humanos da OAB sobre casos recentes nos tribunais de justiça de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, Amazonas, Pará, Bahia e Ceará reforçou o descumprimento da decisão. Todos os pedidos feitos com base na presente ordem foram negados. E a justificativa que foi indicada em 30 das 42 decisões aqui mencionadas foi que não se deveria acatar o pedido de substituição para a prisão domiciliar, tendo em vista que não teria sido comprovado que o paciente é imprescindível aos cuidados de menor ou da pessoa com deficiência, o que é justamente, Excelência, com todas as vênias aos tribunais aqui mencionados, mas é justamente algo antagônico à presunção que a presente ordem de habeas corpus, já deferida pela segunda turma do Colégio Tribunal Federal, chancela. Tem direito à substituição de regime pais que são únicos responsáveis pelos cuidados de crianças menores de 12 anos ou de pessoas com deficiência. Se não for mãe ou pai, deve ser comprovado que se trata de pessoa imprescindível aos cuidados especiais da criança ou da pessoa com deficiência. Presos que respondem por crimes violentos e contra os próprios filhos não podem ser atendidos pela medida. A audiência pública do monitoramento prisional foi aberta para saber quais as dificuldades no cumprimento da decisão do Supremo e as medidas que devem ser adotadas para a garantia de direito dos presos provisórios. Foi a primeira audiência para discutir uma decisão já tomada pelo tribunal. A convocação foi feita pelo ministro relator do habeas corpus, Gilmar Mendes. Esta audiência pública trata de uma das maiores tragédias humanitárias da história do Brasil. Um tema extremamente complexo e, ao mesmo tempo, negligenciado pelo Estado e pela sociedade brasileira. Ao invés de recuperar quem se desviou da legalidade, o Estado embrutece, cria e devolve às ruas verdadeiras feras humanas. Para a Associação Nacional dos Procuradores da República, é preciso conhecer melhor o perfil dos presos. Sem isso, não há avanço na triagem dos casos que se encaixam no habeas corpus. Falamos em torno de 31 mil pessoas, mas esse número ainda certamente carece de exatidão. Precisamos saber quantas pessoas exatamente estariam beneficiadas por essa medida, quem são, em que condições estão, fazer a diferenciação, que no caso do outro habeas corpus que tratava das mulheres, uma questão óbvia é mais fácil, mas quando nós ampliamos isso para pais ou para cuidadores, uma versão mais ampla, nós não temos hoje dados que nos possibilitem fazer essa leitura imediata. Uma das sugestões apresentadas pelo Conselho Nacional de Justiça é que as penitenciárias comecem essa coleta de dados a partir de um questionário preenchido pelos próprios presos. Passar um formulário para que esses presos respondam no presídio alguns dados, se tem filhos menores, o nome dos filhos, onde nasceram esses filhos, se estão sob seu cuidado ou não. As serventias criminais poderiam, desde logo, receber esse formulário e fazer algo muito simples. A tarjeta colorida na capa do processo, na capa da autuação, chamando a atenção para declaro ter filho menor de 12 anos, declaro estar na situação do artigo 318 CPP. O DEPEN, Departamento Penitenciário Nacional, reconheceu a falta de informações sobre a população carcerária.
Até agora recebeu dados de apenas 7 estados sobre presos em condições de serem atendidos pela substituição de regime. Ainda há uma dificuldade em obtenção de dados, principalmente por conta do caráter mais recente desse segundo HC. Existe um esforço, nós tivemos alguns feedbacks no sentido dessa dificuldade de acessar essas informações, mas principalmente em se demonstrar, se identificar o perfil, se o perfil daquela pessoa privada de liberdade se encaixaria na decisão do Supremo Tribunal Federal. Além de alertar sobre o fortalecimento do fundo penitenciário, que sofreu queda de recursos, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária apresentou algumas sugestões. O incentivo ao controle eletrônico, não só geral da população prisional, mas individualizadamente de cada encarcerado por meio do banco de mandados de prisão ou outro instrumento equivalente. Representantes de entidades de defesa dos direitos humanos, organizações não governamentais e professores destacaram a importância da audiência para a evolução do sistema penitenciário. Estamos diante de duas questões essenciais para uma democracia, que é a manutenção de pessoas presas sem condenação e a prisão de mãe e pais de crianças sem que exista preocupação do que será dessa criança e adolescentes. Debatemos na expectativa de colaborar na construção de uma decisão, de um mérito que tenha eficácia desencarceradora. O monitoramento e a fiscalização do sistema carcerário pelo CNJ tem ajudado a diminuir o número de presos provisórios nas unidades. O Conselho Nacional de Justiça envolveu-se com a difusão e agora com o fortalecimento das audiências de custódia, hoje consolidadas nas 27 unidades da Federação. Foram pelo menos 700 mil audiências realizadas desde 2015, contribuindo para a redução de 11% na taxa de prisões provisórias. Cerca de 280 mil pessoas deixaram de entrar no sistema, resultando em economia de 13,8 bilhões de reais necessários para a criação dessas vagas, sem considerar o custeio. A audiência pública será retomada nesta terça-feira, a partir das 8h30 da manhã, com transmissão ao vivo pela TV Justiça, Rádio Justiça e pelo YouTube. E por causa dessa transmissão, o programa Saber Direito vai ao ar amanhã, excepcionalmente, às 7h30 da manhã, aqui na TV Justiça.